Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Deus abençoe você que tem inscrito, que tem divulgado este canal nas redes sociais, transmitido amigos e irmãos de fé. Deus te abençoe. Deus continue te abençoando, abençoando cada pessoa que é inscrita no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu joinha aí, que é importante para que essas mensagens sejam difundidas cada vez mais. E nesses vídeos e lives que nós temos ministrado ultimamente, falamos muito sobre fé, como agir pela fé, exercitar a fé na unção do Espírito. Agora, meus irmãos, como agiremos na fé? Como a fé funcionará? E como podemos exercitar nossa fé se não temos uma vida santificada? Isso nós precisamos frisar. Talvez muitos não são ensinados com respeito a isso. Por isso falham, desistem, não veem fruto na sua fé, na sua vida espiritual, nas suas orações. Entram verdadeiramente em desespero quando não funciona a oração. Se sente uma pessoa fracassada, caída, desmotivada, desqualificada. Mas, meu irmão, minha irmã, nós precisamos saber como a fé age, como a fé funciona e como a unção age do Espírito numa vida de fé. É através da santificação. A palavra de Deus é tão clara. A palavra de Deus diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição ou da impureza, e que cada um saiba manter o seu vaso em santidade a Deus. Ora, o seu vaso, a sua vida espiritual. Então veja, meus irmãos e irmãs, nós não podemos ter uma vida promíscua, impura, principalmente nesses dias. É importante falar isso, mesmo que magoe, machuque, mas essa é a realidade. Muitas casas de muitos cristãos há relacionamento sexual de filhos com namorados e namoradas, e na própria casa de muitos cristãos evangélicos, irmão. Moças e moços que não se preservam para o casamento. O pecado da prostituição também se dá pela pornografia na internet. Pessoas que não sabem usar a internet, parte para a impureza. Ora, como que haverá uma ação de fé numa vida impura? Meu irmão, minha irmã, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A prostituição, a fornicação, que é o sexo fora do casamento entre jovens, o adultério, que é sexo, traição no casamento, fazendo corpo com outras pessoas. Claro, meus irmãos, que não pode haver a graça de Deus onde há o adultério. Mas o adultério, às vezes, não é só o adultério prático, real, mas também pela internet. Porque pornografia é adultério. Prostituição se dá ao ver pornografia, impureza. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus tenha misericórdia. Que haja uma libertação em muitos lares cristãos, onde é permitido isso como se fosse uma coisa normal, como se fosse pecado. E muitos ensinam isso, infelizmente. Os falsos mestres, falsos ensinadores, que não têm interesse no crescimento espiritual, tem interesses secundários, materiais, financeiros, falsos mestres. Não falam para machucar, não querem magoar, mas a Bíblia diz, maldito aquele que preserva a espada do sangue. Não é isso, meu irmão? 48:10 do livro de Jeremias, a palavra é espada, 4:12 de Hebreus, e preservar do sangue é não ferir, porque vai magoar, vai machucar, vai magoar, vai entristecer, vai perder materialmente. Ora, irmãos, isso é religião fracassada e caída, não é a igreja de Deus. Povo de Deus é um povo santificado. Esta é a vontade de Deus. Muitos buscam a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da impureza, da prostituição, que mantenha o seu vaso em honra,
a Deus, em santidade, em honra, o seu vaso, a sua vida espiritual. Nós somos vasos de Deus para conter e receber as riquezas de Deus. Somos vasos de misericórdia, como está no capítulo 9, 23 do livro no livro de Romanos. Ora, meu irmão, minha irmã, que Deus nos ajude. Claro que uma pessoa que vive pecando, os pecados da carne, lembra, todo pecado é fora do corpo. Que prostitui ou adultéria pega contra o próprio corpo. Veja, irmão, está no capítulo 6, versículo 15, 16, 17 do livro de 1 Coríntios, que se une uma prostituta, faz um corpo com ela, mas quem se une ao Senhor, faz um espírito com ele. Ora, nós somos um com o Senhor. Então, nós temos que manter nosso vaso em santificação. Santificação quer dizer se abstenhar, manter-se numa vida pura, separada do que é comum e imundo. Isso quer dizer a palavra santificação. Separar-se do que é comum e imundo. Nós somos chamados para ser santos. Aquele que é santo, diz a palavra, devemos ser santo como ele é santo, diz Pedro. Então, meu irmão, minha irmã, é claro que a fé não vai funcionar. É claro que a pessoa não tem estímulo para orar, estímulo para reunir, para ler a palavra, porque quem anda na carne, ela vai se afastar de Deus, porque quem anda na carne é inimigo de Deus. Capítulo 4, todo do livro de Tiago fala sobre isso. Atente para isso, meu irmão, minha irmã. Mantenha a tua casa em santificação, meu irmão, minha irmã. Marido, mulher, pais que têm filhos adolescentes. Né? Se você quer realmente um lar abençoado, salvo, guardado, protegido por Deus, aleluia, se guarde da impureza, meu irmão, minha irmã. Não dá brecha, não dês lugar ao diabo. 4:27 de Efésios. Desculpa essa palavra talvez pesada, difícil, mas é para exortar nossos irmãos, porque a estultícia do homem perverterá o seu caminho, o seu coração vai se irar contra Deus, diz 19:3 do livro de Provérbios. Mas, irmão, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas vossos pecados é que fazem separação entre vós e vosso Deus, para que não vos ouça. Isaías 59, versículo 1 e 2. Então, meu irmão, minha irmã, esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós, para a igreja, para os seus filhos, para os seus cristãos, comprados pelo seu sangue, se uniram a Ele, nasceram de novo, que tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi nos dado para santificação. Então está em nosso espírito para santificar a vida a Deus. Esta é a vontade de Deus. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, da impureza, e mantenham o seu vaso em honra agradável a Deus. Ora, irmão, como é que eu vou honrar e agradar a Deus esse vaso que é a nossa vida? A palavra diz que nós temos um tesouro em vaso de barro, que somos nós, para que a excelência seja de Deus e não nossa. Somos vasos, 4:7, 2 Coríntios. Cristo está em nós, somos templo dele. Então, meu irmão, minha irmã, aí a fé funciona, aí a fé flui, aí a unção vem, aí a cura, proteção, provisão. Andamos seguros de cabeça erguida. Ora, do contrário, vamos andar tristes, angustiados, porque o salário do pecado é a morte. Meu irmão, o pecado é um trabalhador que trabalha em nossas vidas para nossa destruição. Como um trabalhador trabalha no final do mês tem um salário, o pecado em nós é um trabalhador que vai trazer um salário, que vai ser morte, destruição. 9:23, 6:23 do livro de Romanos. Então, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, Deus dê graça. Não estamos aqui também para condenar, porque a palavra diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Purifica nossas consciências das obras mortas, a impureza, para servirmos o Deus vivo. Isso está em 9:14 do livro de Hebreus. Então, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Se guarde da pornografia, se guarde da impureza, se guarde da concupiscência dos olhos, como está escrito lá no capítulo 2, versículo 15 e 16 do livro de 1 João. Concupiscência dos olhos. Os olhos, a janela da alma. Por ali entra o pecado, a impureza, a devassidão, as maldades. Então, cuide, vigie, santifique a tua vida, vigiai e orai, para não cair em tentação. Guarda a tua vida espiritual, guarda o teu coração.
tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração da impureza, da prostituição, do adultério, de tantas coisas malignas e nocivas que atrapalham nossa vida espiritual. Então não há alegria, porque o pecado gera morte, tristeza, angústia. Oh, meu irmão, o fruto da carne, o pecado da carne traz o quê? Desespero, medo, insegurança, a fé não flui, a pessoa não ora, não busca, não tem estímulo para ler a palavra. Mas quando alguém se abstém do pecado, quando ela mantém o seu vaso em honra ao Senhor, o que acontece? Deus guardará, Deus abençoará, Deus ungirá. Tão prático, né, irmão? É a lei da reciprocidade, é a lei da semente. O que nós semeamos, nós colhemos. O que planta da carne vai colher o quê? Morte, destruição, doença, praga. Mas quem planta do Espírito colhe vida eterna, vida criada, vida de Deus, vida feliz, vida no Espírito. Capítulo 6, versículos 6 e 7 do livro de Gálatas. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Guarde esta palavra. Que Deus te purifique, te abençoe, te santifique mais ainda e te desperte mais ainda para viver uma vida santificada, vivendo uma vida de honra a Deus, vivendo a vontade de Deus, fazendo o que lhe é agradável. O que é agradável a Deus? Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Se libertar, se santificar, se separar do que é comum e imundo, que os outros acham que pode, que não tem problema, que não é tão pecado assim. Irmão, isso é uma doutrina maligna, diabólica. O diabo sabe que é pelo pecado da morte, pecado da carne, que ele entra com morte, destruição, que ele pode amarrar alguém. Ele sabe que alguém, quando cai no pecado do adultério, da prostituição, da pornografia, da impureza, essa pessoa não tem ação, é uma pessoa triste, raivosa, amargurada, resistente à palavra, sempre tem argumentos chulos, julga os outros, né? Porque a boca fala onde está cheio o coração. Mas quando uma pessoa é obediente, se santifica, ela ama, ela encobre os erros dos outros, porque a palavra diz que o amor encobre uma multidão de pecados, não fica divulgando, difamando, como fazem, usando até as redes sociais. Não, irmão. Uma pessoa santificada, ela ama, ela ora, ela intercede, ela chora pelos sofredores, ela chora por esse mundo caído, ela chora nesse tempo de sofrimento e dor, de pandemia. Né? Ela se coloca na brecha, ela intercede, ela ama. Ela não julga, porque somos seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, e o Senhor ama todos, sem acepção de povos, de raça, de etnias e tribos. Deus é o Senhor de todos, e ama a todos e morreu por todos. Então esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, da impureza, mantendo o seu vaso em honra, agradável a Deus. Assim a fé fluirá, assim a unção fluirá, assim as bênçãos virão, e a bênção enriquece. Com ela não traz pesar, não traz desgosto. Provérbio 10, 22. E Deus deseja que essa bênção esteja sobre nossas vidas, lares e famílias, sobre nossos corações e sobre a igreja de Deus. A bênção que enriquece, que não traz pesar, não traz desgosto. A riqueza que é o próprio Cristo, a sua graça que flui do seu poder, porque Ele é rico para todos aqueles que o invocam. Capítulo 10, 13. Do livro de Romanos. Um abraço, inscreva no canal, guarde a tua vida, se santifique, busque, ore sem cessar, como diz a palavra em 5,16 de 1 Tessalonicenses. Um abraço a todos, meus irmãos, divulgue esse canal e vamos ter uma vida justa, santa, reta. Meus olhos procurarão os fiéis da terra, o que anda no caminho reto, esse me servirá. Salmo 101:6. Um abraço, até o próximo vídeo, até a próxima live, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome de Jesus.